Bonjour, bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Estamos no Marais diante de uma das instituições mais respeitadas da França. Nosso passeio com informação é nos Arquivos Nacionais, instituição criada na Revolução Francesa para guardar a memória da França. Aqui são conservados arquivos privados e documentos de diversas esferas políticas que se sucederam desde o século VII. Para entender um pouco mais, no antigo regime não existia uma organização centralizada de arquivos de Estado, apenas repositórios específicos. Foi por decreto, no dia 12 de setembro de 1790, que a Assembleia Nacional da França deu ao seu arquivo o nome de Arquivos Nacionais. A nova instituição foi então definida como, abre aspas, depósito de todos os atos que estabelecem a Constituição do Reino, o seu direito público, as suas leis e a sua distribuição em departamentos, fecha aspas, informa o site oficial dos Arquivos Nacionais, fonte do nosso vídeo. 4 anos depois, em 1794, a Convenção Francesa esclareceu o papel dos arquivos nacionais por lei e destacou 3 princípios fundamentais para o funcionamento da instituição, pilares válidos até os dias atuais: a centralização dos arquivos da nação, o seu livre acesso aos cidadãos, a necessidade de uma rede nacional com serviços de arquivo nos departamentos. Dessa forma, os arquivos nacionais passaram a reunir um grande acervo, os arquivos das instituições centrais, suprimidas pela Revolução Francesa, os arquivos dos estabelecimentos eclesiásticos da Diocese de Paris, bispados, paróquias e conventos, e os arquivos apreendidos de imigrantes ou de condenados. Os arquivos nacionais ocupam uma quadra e suas dependências estão distribuídas num complexo que reúne 7 antigas mansões aristocráticas. O crescimento, que continua até hoje, foi gradual. Em 1808, Napoleão I instalou provisoriamente os arquivos nacionais no Hotel de Soubise, onde, desde 1867, funciona o Museu dos Arquivos Nacionais, que vamos conhecer daqui a pouco. Uma mansão histórica cujas origens remontam ao século XIV, passando por transformações empreendidas por famílias nobres, como os Clisson, os Guise e os Rohan Soubise. O imperador queria um edifício específico para os arquivos nacionais, mas o projeto não prosperou. A solução foi estender sua estrutura ao redor do Hotel de Soubise. Os grandes depósitos foram erguidos no século XIX. Em 1927, o Hotel de Rouen, até então ocupado pela imprensa nacional, foi cedido aos Arquivos Nacionais, assim como as demais mansões vizinhas. No entanto, o espaço em Paris que você observa nessa maquete dos Arquivos Nacionais sofreu saturação. Em 1972, antigos edifícios da UTAN em Fontainebleau foram atribuídos para os Arquivos Nacionais, informa o site oficial. Em 1988 foi inaugurado, junto ao Complexo do Marais, um espaço dedicado ao público, o Centro de Recepção e Investigação dos Arquivos Nacionais. Em 2013, mais um braço dos Arquivos Nacionais, em Pierrefitte-sur-Seine, considerados o maior repositório de arquivos da Europa. Sua ampliação foi autorizada em 2022. A ideia é acomodar 100 quilômetros lineares de novos arquivos e melhorar a funcionalidade do espaço. Esta é a escadaria de honra dos Arquivos Nacionais. Foi construída por Charles Lelong e Edouard Dubois entre 1840 e 1846, em substituição a uma outra escadaria que foi destruída. Os degraus dão acesso aos antigos apartamentos privados da Princesa de Soubise. Antes de sediar os Arquivos Nacionais, a mansão era propriedade da família Rohan Soubise. O teto foi realizado por Félix Jobin Duval entre 1877 e 1881 e tem como título A França arrebata seus arquivos desde o início dos tempos. Com acesso gratuito, os Arquivos Nacionais em Paris realizam exposições temporárias
sempre muito procuradas pelo público francês pelos temas diferenciados que são explorados. No dia da nossa visita, 2 estavam em curso, uma sobre a lei francesa de interrupção voluntária de gravidez e outra sobre o sacrilégio, o Estado, as religiões e o sacro. Estamos no primeiro andar do Hotel de Soubise, numa sala que guarda documentos raros, como esse termo de doação de uma área de terra assinado por Carlos Magno, rei dos francos e dos lombardos, em 774. As vitrines conservam preservados outros documentos que entraram para a história francesa, tais como a última carta de Maria Antonieta, os testamentos de Luís XIV, Luís XVI e Napoleão I e o Edito de Nantes. A última correspondência de Maria Antonieta foi para Isabel de França, conhecida como Madame Isabel, princesa e irmã mais nova de Luís XVI. A carta pedindo cuidado aos filhos foi escrita em 1793, na prisão tribunal instalada pela Revolução Francesa na Conciergerie. O testamento de Luís XVI foi redigido em 25 de dezembro de 1792 na prisão do Templo. O rei perdoa os inimigos e se defende dos crimes aos quais é acusado. Luís XVI se dirige à família e ao filho, pedindo para que ele renunciasse, em caso de ascensão, qualquer sentimento de vingança. Esse documento pertenceu a Genoveva de Gramont, condessa e dama de companhia de Maria Antonieta. É uma espécie de manual para a confecção dos trajes para a rainha no ano de 1782. Serviu para a gestão do guarda-roupa real e também para o controle de despesas. Ilustra, segundo os arquivos nacionais, a moda, mais voltada nessa época à sedução que à pompa. Este é o testamento de Luís XIV estabelecido em Marly e Versailles nos anos de 1714 e 1715. O rei planejou sua sucessão política em testamento. O documento, em posse dos arquivos nacionais, foi escrito, ajustado, assinado e datado pelo monarca. O pergaminho de 1216 trata-se de uma homenagem ao rei Filipe Augusto pelo confisco de algumas províncias em disputa no século XIII. O selo de cera verde representa o rei em majestade. O livro encadernado contém publicações do Parlamento de Paris nos 8 últimos anos da dominação inglesa sobre a França na Guerra dos 100 Anos. Os registros são do período de 1428 a 1436. Esse é um dos documentos mais procurados pelo grande público nos arquivos nacionais. Trata-se do Edito de Nantes, assinado em 1598 por Henrique IV para pôr fim às guerras religiosas na França. O rei, em busca da pacificação, concedeu liberdade de consciência aos protestantes franceses. O livre exercício da religião foi autorizado onde quer que já tivesse sido praticado publicamente, mas a proibição se mantinha em Paris. Nesta vitrine encontramos o primeiro esboço do testamento de Napoleão I, elaborado em 1821 na ilha de Santa Helena. O documento foi entregue ao governo inglês para que fosse depositado em cartório em Londres. Ao assumir o trono, Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, solicitou o testamento e os esboços à Inglaterra, que os devolveu à França em 1853. Estamos nos apartamentos privados da princesa de Soubise, Maria Sofia de Caussillon, mais especificamente no chamado quarto de aparato. Os arquivos nacionais guardam documentos únicos, mas também preservam os cômodos da mansão da família Rohan Soubise. É nesse quarto salão, redecorado entre 1735 e 1740, em estilo rococó, pelo arquiteto francês Germain Boffrand, que conferimos de perto o Fausto da aristocracia. De acordo com o costume principesco e o modelo real de Versailles, a princesa realizava audiências aqui,
Por isso, a balaustrada dourada isolando a cama decorativa. A maior parte da decoração da época foi mantida. Cadeiras e estofados Luís XV do século XVIII e Segundo Império. Quadros do século XVIII, assinados por François Boucher. Mesa de escritório do gabinete de Luís XV no Château de Choisy. E o pêndulo de mesa de jantar de Luís XVI em Fontainebleau. A cama, a moda duquesa e a lareira são reconstituições históricas realizadas nos anos 1980. O salão da princesa fica no chamado pavilhão octogonal, construído no século XVIII por Germain Boffrand. A planta oval, até então pouco utilizada pelos arquitetos franceses, permitiu criar essa joia que você está vendo. Tal exuberância ornamental foi uma das fontes do rococó germânico, informam os arquivos nacionais. As 8 pinturas dedicadas a Psique, deusa grega que representa a personificação da alma, são de Charles Natoire. O mobiliário do Salão da Princesa é original, foi fabricado na segunda metade do século XVIII. Estamos agora no cômodo onde realmente a princesa de Soubise dormia. O quarto de dormir se comunicava com o luxuoso quarto de aparato, pelo qual já passamos, por uma porta escondida na parede. O espaço, bem mais simples, atendia às necessidades da vida íntima da princesa. Os móveis e objetos de decoração do século XVIII provêm de outras salas do Hotel de Soubise, que desapareceram com a instalação dos arquivos nacionais. A pequena sala, decorada com móveis de época, caixas de arquivos da coroa, de departamentos e de finanças e armários com repositórios em formato de livros, nos conduz à Sala Império. O Museu dos Arquivos Nacionais foi estruturado por Léon de Laborde, diretor-geral do Arquivo do Império entre 1857 e 1868. Foi ele quem desenvolveu uma apresentação com mais de 1.800 documentos, todos produzidos por instituições ou personalidades francesas e, inicialmente, relativos exclusivamente ao território nacional. Hoje, a coleção dos arquivos nacionais está dividida em 3 seções. Tem a seção dos documentos franceses, dos documentos estrangeiros, dos objetos apreendidos e dos objetos históricos. Esse cômodo em que estamos, explica o site dos Arquivos Nacionais, foi criado no século XIX, no espaço ocupado por pequenos quartos que faziam parte dos apartamentos privados da princesa. Mobiliado em 1882 com armários de madeira, foi inicialmente reservado à exposição de diversos objetos históricos e provas de grandes processos criminais. Em 1939 virou uma galeria de exposição permanente de documentos do Primeiro Império, por isso o nome Sala Império. A partir de 1977 foi usado para pequenas exposições temporárias. Aqui vemos um conjunto de vários formatos de repositórios utilizados para preservar os arquivos, como por exemplo essas caixas vermelhas confeccionadas em 1841 para o chamado armário de ferro. O armário de ferro é um cofre fabricado entre 1790 e 1791 a pedido da Assembleia Constituinte Francesa para guardar documentos importantes. No dia da nossa visita, o armário de ferro não estava aberto ao público. Esta caixa contém documentos de José Bonaparte, irmão de Napoleão I. Foi adquirida em 1977 dos arquivos da família Wellington. Deixamos você conferir mais um pouco o interior dos Arquivos Nacionais, instituição cuja missão é guardar viva a memória da França. Vamos descer e explorar o térreo do Hotel de Soubise, onde fica a outra parte da coleção permanente.
Chegamos no espaço dedicado à coleção permanente de objetos e documentos conservados pelos arquivos nacionais. A maquete da prisão da Bastilha, oferecida pelo empreiteiro Pierre-François Paillot à Assembleia Nacional em 1790. Os visitantes se surpreendem com as chaves das masmorras da Bastilha em excelente estado de conservação. Nesta vitrine, cópia de carta criptografada de Maria Antonieta ao conde sueco Axel de Fersen, com quem manteve um relacionamento. Os arquivos nacionais contam que a rainha enviou 23 cartas ao conde entre junho de 1791 e agosto de 1792. Esta foi escrita uma semana após a prisão da família real pela Revolução Francesa. Certificado de Carlos V ao irmão Duque de Berry, de 1372. A inicial ornamentada era moda na época. Testamento de Suger, o abade de Saint-Denis. O documento foi redigido pelo religioso em 1137. Suger morreu em 1152. Carta de Joana d'Arc de 1429 endereçada aos habitantes de Reims, reafirmando seu compromisso em defender a França dos ingleses. Processo verbal interrogatório dos Templários, de 1307, redigido por comissários reais e inquisidores. Nesta vitrine, caderno gigante de minutas, organizado por Cartório de Paris em 1574. Ao fundo, um conjunto de 4 volumes de registros do Parlamento de Paris, datado de 1770. Carta de Luís XIV ao arcebispo de Colônia relativa à designação de um sucessor. Documento foi confeccionado em 1687. As letras garrafais eram marca da escrita aristocrática. Agora, a carta de Catarina de Médici ao rei Henrique III, seu filho, sobre a situação de Paris após o Dia de Barricadas, em maio de 1588. Carta assinada por Voltaire, filósofo francês, durante o processo contra Jean Calas, um comerciante protestante de Toulouse. O documento, datado de julho de 1762, ficou famoso pela defesa argumentada por Voltaire em favor do comerciante, acusado indevidamente de homicídio. Esse pergaminho de março de 716 é um exemplo de atos administrativos emitidos por Chilperico II, rei dos francos. Já aqui, ato do rei dos francos Carlos III o Simples, de 1898, sobre direitos dos religiosos de Saint-Denis. Passamos agora para outro documento. Doação feita por Filipe IV o Belo aos capelães e guardas da Sainte-Chapelle de Paris em 1286. Você está vendo o decreto da Assembleia Nacional Francesa que instituiu o divórcio no dia 20 de setembro de 1792. Carta de Napoleão Bonaparte a Josefina, datada de 17 de setembro de 1796. Na época, o futuro imperador da França atuava no comando da Armada na Itália. Essas são as últimas notas escritas por Robespierre, apreendidas em sua casa no dia de sua execução, em 1794. Maximilien de Robespierre foi uma das principais figuras da Revolução Francesa. Morreu guilhotinado em Paris.
exemplar de pluma de um tabelião em Neuilly-sur-Marne, no século XVII. Arma de fogo construída por Giuseppe Fieschi e pelo farmacêutico Pepin em 1835, por ocasião de um ataque sem sucesso contra o rei Luís Felipe. 25 fuzis justapostos e interligados. A arma poderia ser manuseada por um único indivíduo, com disparo de 25 projéteis simultaneamente. Parte das fotos pertence ao relatório de uma missão antropológica realizada em fins do século XIX. A outra provém de fichas antropométricas organizadas pela Polícia de Paris. Os painéis expostos fazem parte da história da Guarda Nacional e das finanças francesas. Serviram como suporte de comunicação. E para finalizar, um desenho do donjon do Château de Vincennes, de 1474, feito com uma pluma. Voltamos aos cômodos ocupados pelos Juan Soubise até hoje preservados pelos arquivos nacionais. Como já dissemos, essa família francesa tinha grande influência no século XVIII, por isso, tanto luxo. Tudo começou em 1700, quando François de Juan Soubise comprou a propriedade e a transformou. Aqui ficava o quarto do príncipe. No dia da nossa visita, acolhia exposição temporária sobre a legislação francesa criada por Simone Weil e dedicada à interrupção voluntária da gravidez. Diferente do quarto da princesa, que já conhecemos, o quarto do príncipe era bem mais sóbrio e servia tanto para audiências como para dormir. Apesar de igualmente decorado em estilo rococó pelo arquiteto Germain Boffrand, as cores são bem mais contidas. A última restauração do espaço ocorreu em fins dos anos 1960, por decisão dos Arquivos Nacionais. O Salão do Príncipe, aberto para os jardins, também é em formato oval, como o Salão da Princesa, localizado no andar de cima. Esse espaço, decorado em tons de branco e azul acinzentado, funcionou como uma espécie de sala de estar para receber convidados. A decoração rococó, marcada por flores, folhas de palmeira, conchas, chicórias e asas, é complementada com relevos em gesso. Entre 1847 e 1862, conta o site dos Arquivos Nacionais, o Salão do Príncipe virou sala de aula para os alunos da Escola de Chartres, especializada em ciências históricas. Na Guerra Franco-Prussiana, em 1870, uma enfermaria durante o cerco de Paris pelas forças militares prussianas. O esplendor do Salão do Príncipe só foi restituído nos anos 1960. O que precisou ser refeito teve por base originais deixados pelo arquiteto responsável pela obra. O Paris do meu jeito adora circular por aqui. Por isso, sempre que possível, incluímos os arquivos nacionais em nossos passeios com informação e fotos. É um lugar muito interessante para se conhecer no badalado bairro do Marais. Deixamos agora você mergulhar um pouco pelo ambiente.
Saindo do Salão do Príncipe, hora de explorar o grande gabinete do príncipe, como era chamado. Na verdade, o cômodo funcionava como uma sala de jantar da família Juan Soubise. Aqui estão portraits, quadros e objetos dos séculos 17 e 18 reunidos para decorar o espaço, que passou por transformações na medida em que os arquivos nacionais cresceram. Dentre os olhos sobre tela, retratos do Duque e da Duquesa de Guise, proprietários da mansão antes da chegada dos Juan Soubise. As pinturas foram realizadas no século 17 pela célebre Escola Francesa. Deixamos o grande gabinete pelo Salão do Príncipe. Hora de passarmos pelo pequeno gabinete. As paredes de madeira são do século XVIII. O espaço funcionou como biblioteca, apesar de algumas citações históricas indicarem ter sido também um cômodo onde dormia o criado do príncipe de Soubise, explicam os arquivos nacionais. O pequeno gabinete foi mobiliado pelos Juan Soubise com uma secretária, um banquinho de biblioteca e vários tinteiros. A lareira é a original, a única no interior do Hotel de Soubise. Nosso passeio com informação nos arquivos nacionais da França em Paris está no fim. Esperamos que tenham gostado. Antes de nos despedir, mais um giro pelo exterior e pela quadra ocupada pela instituição, responsável por manter viva a memória da França. Aqui do lado de fora, após deixar a entrada principal dos Arquivos Nacionais, no número 58 da Rua dos Arquivos, avistamos vestígios de duas torres. A construção medieval é datada de fins do século XIV e formava o portal do antigo Hotel de Clisson, mansão privada de Olivier de Clisson. Aqui de fora vemos o tamanho dos arquivos nacionais. O paredão de pedra, que lembra um arquivo gigante, faz parte dos grandes depósitos construídos sob Luís Filipe e Napoleão III. Aliás, uma parte dos arquivos nacionais em Paris que pode ser visitada com acompanhamento guiado de funcionários especializados. Mas o tema, grandes depósitos dos arquivos nacionais, fica para um próximo vídeo. Quando estiver em Paris, consulte nossos serviços de ensaios e passeios a pé com informação e fotos no @parisdomeujeito. Não esqueça de se inscrever no canal. Tchau!